Olá, amigos, muito bem-vindos à nossa série As Bem-aventuranças e Suas Virtudes. É uma sequência. Você vai encontrar uma playlist específica neste canal da Agenda Espírita Brasil, procurando lá Bem-aventuranças e Suas Virtudes. Um trabalho que nós iniciamos, eu e Maruísa Baio de Limeira, para apresentar esse estudo que a Maruísa fez das bem-aventuranças de muita profundidade. Nós agradecemos a sua audiência e vamos hoje para mais uma apresentação. Nós vamos falar hoje da exortação a Jesus, a última bem-aventuranças. Exortação a Jesus. Felizes sois vós quando vos injuriarem por minha causa. E nós vamos ver um estudo desta virtude hoje com a nossa querida Maruísa Baio. Bem-vinda, Maruísa. Olá, Orson. Olá, vocês que nos têm acompanhado. Sempre uma alegria estar na sua companhia. E hoje é um dia muito especial para nós, não é, Orson? Muito especial. É a última bem-aventurança, mas ainda não é o fechamento da série. O fechamento da série vai ser na próxima semana, se Deus quiser. Mas hoje nós fechamos a 9ª e última bem-aventurança. Um momento muito especial para nós. Sem dúvida, Maruísa, um momento especial, porque ao longo das semanas nós fomos gravando e postando esses episódios, e no próximo episódio nós concluímos a série. E hoje vamos, então, exortação a Jesus, felizes sois vós, quando vos injuriarem por minha causa. Maruísa, que virtude está embutida aí? Pois então, só repassando, só lembrando que esta série ela tem blocos distintos e do 3 ao 11 é o bloco onde nós tratamos de cada bem-aventurança. Então, hoje, fechamos o item 11, que é a 9ª e última bem-aventurança. Mas a série será fechada, encerrada, na próxima semana, na próxima segunda-feira, onde vamos falar da exortação ao Evangelho, fechando assim o nosso trabalho, agradecendo muito, não é, Orson, por toda a proteção, por todo o apoio daqueles que nos acompanharam ao longo dessas semanas, certo? Nem diga, Maruísa, porque, olha, aos ouvintes e telespectadores que estão nos assistindo, aqui você acompanha uma sequência de raciocínios, de estudos, de apresentações, mas por trás está aí essa proteção que os espíritos oferecem e a nossa disposição para fazer isso. E, naturalmente, também a sua audição, o seu compartilhamento, e nós agradecemos pelo carinho dos comentários. Vamos lá, então, Maruísa. Isso. E só lembrando, então, qual é a 9ª e última bem-aventurança, coloquei somente a tradução em grego, que é aquela que nós normalmente encontramos no Novo Testamento. Disse Jesus, bem-aventurados, ou então em algumas traduções, felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Esse primeiro trecho, que é o versículo 11, nós trabalhamos na semana passada. E hoje, no versículo 12, Jesus conclui: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. É disso que vamos falar hoje. Porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. A palavra galardão, ela significa um prêmio muito grande para quem realizou grandes obras de impacto coletivo. Então, esse galardão prometido por Jesus não será um prêmio a ser recebido aqui na Terra, mas sim nos céus. Certo, Orson? E vamos ver que prêmio é esse. É muito interessante essa sua referência e citação, porque isso demonstra a continuidade, a promessa, já fala da continuidade da vida. É um retorno para depois desta encarnação, né? Não é aqui durante a nossa estada. Isso. E para exemplificarmos melhor o que é esse galardão,
nós vamos tomar como referência o livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, cujo autor espiritual é o nosso querido Emmanuel, e este livro foi psicografado, teve início a sua psicografia em 1939, certo? E por que isso? Porque esse livro tem 2 partes, cada um com 10 capítulos, e na segunda parte, no capítulo 6, depois de descrever o encontro dos cristãos nas catacumbas em Roma, e nesse encontro estava Lívia, que era a esposa do orgulhoso senador Públio Lentulus, o nosso querido Emmanuel, e juntamente com os cristãos presentes foram todos presos e depois martirizados nos circos máximos em Roma. Aí, no capítulo seguinte, Emmanuel descreve de que maneira aqueles cristãos mortos pelas feras foram recebidos no plano espiritual, o galardão que eles receberam na espiritualidade. Quer comentar alguma coisa, Orson? Eu comecei a ficar entusiasmado aqui, porque ao você citar o livro Há 2000 anos, que é um livro extraordinário, demonstrando a vivência do nosso Emmanuel à época de Jesus, como você tão bem definiu, o orgulhoso senador Públio Lentulus, e esse livro todo espírita, e mesmo não espírita, deveria ler. Você que está nos ouvindo e não leu esse livro, leia, por favor, para ter consigo essa descrição maravilhosa. O livro todo é bom, mas nós vamos nos concentrar no capítulo 6, como declarou a nossa Maruísa, para realçar a virtude que nós queremos destacar hoje, que é um capítulo belíssimo. Sim, só queria mostrar para vocês onde aconteceu esse primeiro martírio a mando do imperador Nero. Foi nos circos máximos. Ele era realmente máximo, porque ele era tão grande, que o próprio Emmanuel descreve nesse livro Há 2000 anos, que nesse local cabiam 250 mil pessoas sentadas. A população... Fale, Orson. Luísa, nem os nossos maiores estádios de futebol no Brasil e fora dele cabe essa quantidade de pessoas. Isso. Olha, a população inteira da minha cidade, Limeira, caberia nesse estádio. Certo? Aonde você estaria sentado, Maruísa? Gostaria de não estar presente. Certo? Gostaria de não estar presente. Isso nas arquibancadas, porque como a gente pode ver nos andares inferiores, tinha muito barzinho, tinha os botecos da vida, tinha os locais de prostituição, então cabia muito mais gente do que as 250 mil sentadas para assistirem os espetáculos, sobretudo as corridas de bigas, aconteciam nesse estádio. Espetáculos sangrentos, diga-se de passagem, né? Isso. Pois bem, e foi nesse estádio, foi numa grande festa que o imperador Nero reservou para o final, e Emmanuel descreve tudo que tinha nessa festa. É uma coisa impressionante. E justamente a matança dos cristãos ficou como sendo a grande surpresa final, o último espetáculo. Mas aquelas pessoas não foram colocadas lá dentro como cristãos. Para os que estavam presentes, eles eram servos rebeldes. Não quiseram falar que eram, nem isso, não quiseram dizer que eram cristãos, mas apenas servos rebeldes às determinações romanas. Deram uma desculpa esfarrapada, certo? E neste capítulo 6, Emmanuel descreve como aqueles cristãos, após a morte, após a matança, foram recebidos pela espiritualidade superior. Aí é que é belíssimo. Mas como o capítulo é muito extenso, separei apenas alguns trechos para que a gente possa fazer uma ideia
do que é esse galardão prometido por Jesus àqueles que sofrem perseguição por amor a Ele. Pois é, vamos ver. Então, já depois da morte de Lívia e de todos, né, isso é logo após a morte, aos poucos notou, ou seja, Lívia, né, é Lívia, aos poucos, Lívia notou que da arena ensanguentada se erguiam entidades, qual a sua própria, ou seja, em espírito, ensaiando passos vacilantes, amparadas, porém, por criaturas etéreas, aureoladas de graça incomparável, como jamais contemplara em qualquer circunstância da vida. Aos seus olhos desapareceu o cenário colorido e tumultuoso do circo da ignomínia, que significa vergonha, e aos ouvidos não mais ressoaram as gargalhadas irônicas e perversas dos espectadores impiedosos. Notou que do firmamento constelado fluía uma luz misericordiosa e compassiva, afigurando-se-lhe que nova claridade, desconhecida na terra, se acendera maravilhosamente dentro da noite. Imensa multidão de seres que lhe pareciam alados cercava-os a todos, enchendo o ambiente de vibrações divinas. Enquanto no circo o cenário era sangrento e horroroso, dos despojos dos que foram mortos pelas feras, no plano espiritual o cenário era completamente diferente e inimaginável. Pois é, a Maruísa, ela, como disse, o texto é muito extenso, mas a descrição de Lívia, narrando esse episódio de morte daqueles cristãos sacrificados, é uma narrativa comovente que merece ser lida, conhecida, estudada. São detalhes impressionantes. Sim. Mas eu separei apenas alguns trechinhos para chegar no ponto em que a gente deseja. Mais para frente, Emmanuel continua descrevendo. Agora é Emmanuel, através de uma esteira de luz intraduzível, que não chegava a ofuscar o brilho caricioso e terno das estrelas que bordavam, cintilando, o azul macio do firmamento, observou novas legiões espirituais que desciam celeremente, ou seja, rapidamente, voando das maravilhosas regiões do infinito. Então, mais seres angelicais estavam descendo para receber aqueles cristãos recém-desencarnados de forma violenta, empolgados com as sonoridades delicadas daquele ambiente indescritível. Seus ouvidos, ou seja, Lívia, escutaram então melodias cariciosas do plano invisível, ou seja, eles vinham cantando, como se de envolta com liras e flautas, harpas e alaúdes. Alaúdes é um tipo de violão daquela época, cantassem no alto as divinas doutinegras do paraíso, ou seja, as aves melodiosas do paraíso, projetando as alegrias siderais nas paisagens escuras e tristes da terra. E essa coletividade de seres angelicais que desceram por essa estrada luminosa, cantaram o Cântico da Glória, que Emmanuel descreve nesse capítulo maravilhoso. Não dá para a gente transcrever por inteiro, porque é muito extenso, mas recomendamos a leitura desse capítulo a todos, não é mesmo, Orson? Inclusive, para você que não leu o livro há 2000 anos, nós estamos vendo, a Maruísa se referiu a dois personagens, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, que na época era o orgulhoso senador, era casado com Lívia, aqui citada. E Lívia, esposa de
Publio Lentulus, na época, se tornara cristã por umas circunstâncias que vai ficar muito longo se a gente for contar aqui. Mas você vai ler o livro apenas para entender. Eles ficaram separados por orgulho do senador e ela foi morta num espetáculo sangrento de sacrifício dos cristãos, sem ele saber. E aí desenvolve-se toda a saga do livro. Isso. Você lembrou bem, né? Ele estava lá entre os presentes para ser coroado, né? Para receber a coroa de louros e de rosas do imperador, sem poder imaginar que a sua esposa estava sendo morta pelas feras lá na arena. Mas continuando. Passado um tempo, todos foram para as regiões celestiais, saíram daquele ambiente em torno do circo, claro, e foram levados por aquelas entidades celestes a regiões celestiais no plano espiritual. Então, depois de alguns dias de emoções suaves e carinhosas, todos os espíritos reunidos naquela paisagem luminosa, não mais em torno do circo, tá bom, gente? Já em regiões de plano espiritual elevadíssimo, se prepararam para receber a visita do Senhor, como quando da sua divina presença na bucólica moldura da Galileia. Os benfeitores celestiais daquela região prepararam um ambiente semelhante ao da Galileia nos tempos de Jesus para receber o Senhor. A Maruísa está emocionada e não é sem conta, gente. Esse trecho do livro realmente é lindo e eu também me emociono de lembrar isso. Exato. E, continuando, num dia de rara e indefinível beleza, em que uma claridade de cambiantes divinos, cambiantes, ou seja, assim, mudanças, né, de cambiar, mudar, então não era uma paisagem estática, entornava saboroso mel de alegria em todos os corações. Descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes. E tomando a palavra naquele cenáculo de maravilhas, lembrando, o cenário preparado foi idêntico ao da Galileia. Então, era como se todos tivessem se transportado para aquela região onde Jesus cantou as suas bem-aventuranças, cantou o Sermão do Monte, realizou tantas curas, recordava suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. De modo algum se poderia traduzir fielmente na terra a beleza nova da sua palavra eterna, substância de todo amor, de toda verdade e de toda a vida. E continua a descrição da chegada do Senhor, que foi recepcionar o primeiro grupo de cristãos mortos, supliciados, martirizados pelas feras no circo romano. Bom, Maruísa, só a recepção pelo próprio mestre já significa o galardão, já começa a formar-se o galardão. Pois é, este é o galardão. E não é ser recepcionado de qualquer modo, não é, Orson? Toda a preparação do ambiente que as entidades celestiais prepararam para receber aqueles espíritos. O próprio Emmanuel diz aí que de modo algum se poderia traduzir fielmente a beleza. Exato. Falta palavras, não tem vocabulário para isso, não tem como descrever. Isso. E depois, claro, Jesus conversa com todos aqueles irmãos. Também não podemos transcrever toda a palavra de Jesus, porque o texto é intenso, é grande. Peguei só o primeiro parágrafo. Vinde a mim, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Nas moradas infinitas do Pai, há luz bastante para dissipar todas as trevas,
consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Então, venham a mim, vós todos, ou seja, aqueles cristãos que semearam com lágrima e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. Então, não era para qualquer um. Nos perdoem os telespectadores, mas vocês não imaginam como está difícil concluir esse episódio. Exatamente. E Jesus continua com palavras maravilhosas, assim, tocam profundamente a nós ainda encarnados, da nossa ignorância, da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, a maneira carinhosa como ele recebeu. Esse é o galardão prometido. Por isso ele diz: exultai-vos, alegrai-vos, se aqui na terra vocês pagaram com lágrimas e sangue o amor que me dedicaram. Não é? É muito lindo isso. Terminada a fala de Jesus, Lívia chorava de comoção indefinível, enquanto Simeão, quem era Simeão? O velho apóstolo da Samaria, talvez o primeiro mártir, não, Orson? Acho que Simeão foi o primeiro mártir, não sei se antes ou depois de Estevão, porque ele também foi sacrificado. Eu estava pensando se foi antes ou depois de Estevão, não consigo cronologicamente situar aí. Mas foi um dos primeiros, né? Assim como Estevão. E foi justamente Simeão que foi acolher Lívia, né? Logo que ela deixou o corpo físico. Então, Lívia chorava de comoção indefinível, enquanto Simeão, com seus generosos ensinamentos, a instruía das novas missões e trabalho santificante, que lhe aguardavam a dedicação no plano espiritual. Meu amigo, disse ela entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas radiosas e imortais. Maroísa, eu me curvo diante dessa frase, viu? Eu me curvo. Eu tenho citado ela em palestras, porque a gente passa tanta coisa aqui, e vem a Lívia e diz, né? É um preço misérrimo para as glórias, para as recompensas imortais que nos aguardam. Sim, para o galardão prometido por Jesus, não é? Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além da de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça. Que coisa linda, hein? Não é? E, continuando, vejam, Simeão estava falando para ela que novos trabalhos aguardavam dedicação daqueles espíritos no plano espiritual, incluindo ela mesma. Ou seja, nenhum daqueles cristãos ia ficar sentado tocando harpa, vendo as nuvens passar, não é, Orson? Com uma falsa ideia, né, que se tem de paraíso. Não é? Pois é. É mais trabalho. Quanto mais evolui o espírito, mais ele trabalha. Mais trabalha. E mais alegria ele sente nesse trabalho. Sim. E aí Simeão acrescenta, sim, filha, acrescentou Simeão, como se os seus olhos pousassem serenamente nos quadros do futuro. Um dia, vamos prestar bem atenção nesse trecho, nessas palavras de Simeão. Um dia, todos os seres da terra hão de conhecer o evangelho do Mestre, observando-lhe os ensinos. Gente, nós acreditamos nisso ou não? Todos irão conhecer o Evangelho de Jesus. Para isso, haveremos de sacrificar-nos pelo Cordeiro de Deus quantas vezes forem necessárias. Organizaremos avançados postos de trabalho entre as sombras terrestres. Buscaremos acordar todos os corações adormecidos nas reencarnações dolorosas.
para as harmonias sublimes destas divinas alvoradas. Sem palavras, Maruísa. A gente fica sem palavras, Orson. E ele continua, né? Que a fala dele também é extensa, peguei só esse trechinho. E ele continua dizendo: se for preciso, voltaremos de novo ao mundo, em missões santificadoras de paz e verdade, ou seja, reencarnaremos novamente na Terra. Sucumbiremos na cruz infamante, ou daremos o sangue em repasto às feras da ambição e do orgulho, do ódio e da impiedade que dormitam nas almas dos nossos companheiros da existência terrestre, convertendo todos os corações ao amor de Jesus Cristo, que é um amor irresistível. Só que agora, gente, as feras não são mais os leões e os tigres que devoravam os cristãos naqueles primeiros séculos do cristianismo nascente. Agora, as feras da ambição, do orgulho, do ódio e da impiedade estão nos corações dos próprios homens. Requerendo um trabalho de melhora pessoal. Né? E isso exige trabalho, não só da nossa parte, mas também exige trabalho desses benfeitores espirituais, não é, Orson? Porque eles não param de trabalhar. Eles não param de trabalhar, de nos assistir, nos incentivando. Né? Para que todos os corações conheçam e se rendam ao amor de Jesus. E como ele diz, planejam estratégias, se necessário, reencarnam novamente, não se importarão de se sacrificarem novamente para que o amor de Jesus possa tocar o coração de todos. Eles continuam trabalhando incessantemente por nós, não é? Muito bem, Maruísa. Espera aí que ainda temos, para finalizar, lembrando, são 9 as bem-aventuranças que nós aprendemos, que são exortações, convites para que continuemos firme no nosso caminhar, no caminho que nos conduz a esse galardão que Emmanuel nos apresenta nesse capítulo 6. Mas lembrando que das 9 bem-aventuranças, a divisora de águas é a misericórdia, é a compaixão. Enquanto não conquistarmos essa virtude, continuaremos reencarnando em provas, em mundo de provas e expiações. Ainda não estamos preparados para mundos de regeneração ou mundos mais felizes. Vale lembrar que você que não teve oportunidade de ver, todas essas virtudes estão em episódios anteriores, na playlist específica, aqui mesmo nesse canal. Isso. Bem-aventuranças e suas virtudes. Isso. E, por fim, o nome da série, que se chama Bem-aventuranças e as Virtudes, são 9 virtudes, mas são 9 virtudes básicas, certo, Orson? Porque cada virtude puxa uma coleção de outras. Essas apresentadas nas bem-aventuranças são as fundamentais, e que nós também podemos dividir de 3 em 3. As 3 primeiras para serem trabalhadas dentro de nós, as 3 seguintes para serem trabalhadas no convívio com os nossos irmãos, e as 3 últimas, a top dos tops, são aquelas que nos conduzirão a esse reino que nos foi apresentado por Jesus, o galardão apresentado e prometido por Jesus na última bem-aventurança. Muito bem, Maruísa. E você que está nos vendo, pode fotografar a tela ou tirar um print. Você tem uma tabela muito prática e didática aí para pensar nela, analisar e refletir mais. Nós extrapolamos um pouco o tempo hoje, mas valeu, é muito emocionante falar sobre isso. E na próxima semana, no próximo episódio, que vai ser o último da série, nós vamos falar da exortação ao Evangelho. É isso, né, Maruísa? Exatamente. Então, um grande abraço para você e nós agradecemos a sua audiência e a oportunidade de estarmos juntos aqui. Até lá!
Até lá. Muito obrigada. Tchau, tchau.